você está ao vivo. Aí de novo, Boa noite às nossas amigas. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que já vai entrar, já está entrando conosco nesse dia de hoje. É sempre um prazer estar aqui, gente. É tão bom a gente preparar todo um dia, todo um esquema para poder estar aqui e apresentar e estar trocando ideias com vocês nesse momento. Hoje nós vamos estar falando de um tema que nos dias de hoje nós precisamos muito ter, que é a empatia. De nos colocarmos no lugar do outro, né? De nos colocarmos no lugar do nosso próximo, né? Então, assim, às vezes é tão difícil, né, a gente sair da nossa armadura e se colocar no lugar do outro em decorrências de tantas dificuldades, de tantas coisas, né? Nós vamos estar falando algumas coisas sobre isso nessa live de hoje. E aí, a Fran já está online conosco, que é a nossa companheira da noite, a nossa convidada especial. Fran, entre aí, manda uma solicitação que nós já vamos te aceitar para eu poder te apresentar. Eu já quero te apresentar com você aqui ao vivo conosco. Enquanto a Fran faz a solicitação, os que já estão conosco já vai clicando aí no aviãozinho, convidando mais pessoas para esta live, porque a nossa meta para esta semana é 500 seguidores. Nós já estamos quase lá. Precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar nessa empreitada aí com esses seguidores. Então clica no aviãozinho, convida seus amigos para estar conosco aqui nesta hora. E a Fran, já aceitou? A Fran não falou nada ainda não. Vamos falando do método. O que você acha? Vamos dar uma adiantada nesse assunto? Na hora que a Fran entrar, a gente para e continua com a Você Fran. não acha melhor mais pro finalzinho, não? Quando tiver mais pessoas com a gente? O que você acha? Também pode ser, né? A Fran não apareceu nada? Fran tá conosco, tá assim, gente. Vamos aguardar só a Fran fazer a solicitação ali, que já nós vamos chamar a Fran aqui. Porque assim, a gente tem tido tantos exemplos que poderiam ser melhores para as nossas vidas, que nós poderíamos ter tantas coisas melhores para ver, para analisar, para criar, para falar, e às vezes as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente ouve tanta coisa que dá tanta tristeza no coração da gente, de saber que um ser humano é capaz de fazer com o outro e não se colocar no lugar dele, não se colocar no lugar das famílias, não se colocar na posição em que a pessoa está, se vê a outra pessoa triste, não consegue entender o porquê daquela tristeza, não consegue ir lá compartilhar, nem que seja um ombro amigo, porque às vezes a dificuldade do outro é tão grande que a gente não consegue ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu não consigo tirar as minhas armaduras para poder calçar a sandália do outro. Então a gente vê que essa dificuldade, ela existe em todos os lugares. Ela existe em todos os momentos. E nos dias de hoje, a gente percebe isso com grande... né? E aí é muito complicado. Fran, cadê você? Mandou a sua solicitação? Pede para ela sair e entrar novamente. Fran, desconecta aí e conecta novamente e faça o pedido, por favor. Deixa ela fazer a solicitação. E vocês que já estão aí conosco, envie aí o nosso link para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas estejam aqui conosco,
porque vai haver um sorteio e quanto mais pessoas compartilharem, estiverem conosco, mais chances terão de ganhar. Vai ser uma... Gente, fala. Vou falar Surpresa. Pode falar. Ah, tá. Denise, eu não posso falar, gente. Só foi no final, surpresa. para quem Tá quiser bom. acompanhar. Então, eu não posso falar. Não fui autorizada a falar. E aí, no final, as meninas vão estar falando sobre essa novidade, né? E nós precisamos que várias pessoas estejam aqui conosco. Então, nesse momento, enquanto nós estamos esperando a nossa convidada, clica aí, convida pessoas para estarem conosco aqui. Na verdade, Márcia, essa surpresa será um presente. Eu creio que será um presente na vida das pessoas, né? Com certeza. Será um projeto muito Onde que bacana, tava muito com- interessante, que eu creio que vai ajudar inúmeras pessoas a vencer limitações, né? A aprenderem sua verdadeira identidade, a se amar, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, por gentileza, participe conosco dessa live, que eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida, para a sua família. Não está aparecendo a solicitação da Fran. Não. Pede. Mas ela fez a solicitação? Ela está dizendo que sim, mas não está aparecendo. A Daiane quer, ó. Daiane, que legal. Ai, adoro. Vai mesmo, vai mandando o link aí, ó. Vai falando com o pessoal, vai mandando. Vai ser ótimo. E o bom é que não é só para um direcionamento. Você vai escolher aquilo que você quer melhorar em você, entendeu? No seu autodesenvolvimento. Para quê? Em qual das situações você está precisando e você acha que você precisa melhorar? É nas suas finanças, é no seu relacionamento, é na sua empresa, é o seu autodesenvolvimento, é o seu autoconhecimento. É muito legal, gente. Lembrando sempre que nós estamos estudando muito, nós estamos, assim, engolindo muita coisa. Preparando um material muito bacana. Preparando um material muito bom para que vocês fiquem satisfeitos também, porque os nossos resultados são os seus resultados. Né? Então, nós precisamos que você tenha um resultado positivo também. Opa! É que enfim. Aí, agora deu certo. Isso, muito Vai. bem. Bem-vinda. Eu vou te apresentar aqui. Obrigada. Ó, fico olhando aqui, ó. Tá, mas que bom que você já está aqui conosco. Graças a Deus deu tudo certo, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Que ótimo. Gente, essa é a Francinaide Vieira. Ela é nossa convidada especial do dia de hoje. Ela é nossa amiga, nossa cliente no salão, né, Fran? E eu quero te dizer que é um prazer. Parceira. Para a gente compartilhar algumas experiências, né? Alguns conhecimentos, na verdade. A Fran, ela é analista jurídica do Tribunal de Justiça de Goiás. Ela é graduada em Direito, especialista em Direito Civil e Ensino Interdisciplinar Infantil e Direitos Humanos. É isso, Fran? Ela é Isso mesmo. em Gestão Organizacional. Isso. Isso. E é mãe de 2 bebês lindos também, né? A Kiara Maravilhoso. E o Cauã. e o Cauã, isso mesmo. Fran, seja muito bem-vinda. Nosso tema de hoje aqui é empatia, né? E eu já falei algumas coisas aqui até você chegar, mas eu quero te dar a palavra. Fique à vontade. Gente, Já vou deixar a agradeço. primeira pergunta. Isso, eu já vou deixar a primeira pergunta para você aqui. O que é empatia? O que você tem para dizer para nós sobre isso? Fique à vontade. Ótimo, gente, obrigada mesmo, viu, pelo convite de cada uma de vocês aí, a Márcia, a Denise, a Ediene. Foi, assim, um prazer enorme conhecer a Ediene e a Denise, que eu não conhecia, a Márcia eu já conheço de longa data já, mas adorei conhecer vocês. Eu acho que esse projeto de vocês aí é a prova de que a sororidade está aí, que nós mulheres temos sim que estarmos assim unidas, né? A gente se fortalece dessa forma. Adorei o tema, adorei ter sido convidada para falar sobre empatia, porque eu acredito que eu, como sendo ativista social, na posição de ativista social,
feminista. A gente só consegue lutar por uma causa se a gente insiste e traduz essa empatia. Se a gente não tiver esse sentimento de empatia, não tem como, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? Aproveitar e já ir respondendo, porque o nosso tempo é um pouco curto, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta. Se eu começar a falar demais, vocês me interrompam, vocês podem falar, que às vezes eu empolgo nos assuntos. A gente não extrapolar nosso tempo. Então, tá bom. Ai, adorei esse cenário de vocês, gente. Tudo assim, tudo com efeito. Adorei. Convidado para conhecer. Obrigada, obrigada. Então, a gente, quando fala de empatia, né, a gente pensa, aquele exercício que a gente faz para se colocar no lugar do outro, né? A gente sentir o fazer pelos outros, aquele lema da empatia, né? Fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizessem com nós mesmos. E esse exercício nem sempre é uma coisa automática, fácil, né? Para algumas pessoas é um sentimento que é mais comum, que é algo que a pessoa já nasce, já vem com algo, né, inclinada ao sentimento da empatia, mas ela também é construída de valores, né? Esse exercício de se colocar no lugar do outro também é um exercício de valores, é uma complementação, é algo que pode ser ensinado, sim, né? Colocado desde criança aos nossos filhos. Olha, se coloca no lugar daquele coleguinha, né? Pensa, você estava rindo dessa situação, mas né? E se fosse com você? É algo que a gente tem que, acho que ir aprimorando cada vez mais, né? É um refinamento do olhar, né? Sentir a situação do outro. Não é algo fácil, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outros não. Mas se você sente que você pode fazer isso pelo outro, né? Eu acho que sempre há quem queira receber e quem queira praticar, né? E o importante é que haja esses dois lados até, né? Porque nós não somos uma pessoa com um sentimento único o tempo todo, né? A gente é essa variação. Então, há momentos em que a gente precisa de que alguém seja empático conosco e há outros momentos que a gente precisa ser empático com a outra pessoa, né? Isso que é bacana, essa troca. Fran, completando aí, às vezes a gente está em uma certa situação e a gente olha para outra pessoa, para quem está do nosso lado, e a gente fala, ai, não fui simpático com aquela, não simpatizei com aquela pessoa, né? Uhum. Por algum motivo, pelo jeito dela andar, pelo jeito dela sorrir, pelo jeito dela falar, não me simpatizei com fulano, né? A gente não tem disso? Às vezes a gente fala isso dessa forma. Tem muito. Qual é a diferença de empatia com simpatia? Existe alguma diferença aí? Então, a simpatia seria já algo que a gente já se afina por natureza, né? Já há um assunto que a gente já se afina, um sentimento em que já é comum nosso. Então, você entra num ciclo de amigos ali em que você é simpática àquela conversa daquele grupo, porque já há uma simpatia, né? Já há uma certa harmonia ali de interesses, de gostos, né? Agora, a empatia é diferente, né? A empatia você tem que se transportar para aquela necessidade da outra pessoa, né? Você se transporta de uma forma imaginária, né? Você exerce essa transformação para que você possa sentir um pouco do outro, né? Mas também acontece muito, né? Que até tem um vídeo do Karnal que ele fala muito isso, eu acho bem engraçado, que ele fala que a gente é a prática da escuta, né? Sobretudo a prática da escuta, né? Ser empático é escutar, né? Para você ser simpático, não. Você vai lá, compartilha as suas ideias, porque já são afins, né? Agora, quando você quer ser empático com a pessoa, você realmente tem que escutá-la, né? Você não tem então você escuta primeiro, o que é algo que está bem raro, né? Está bem difícil nos dias de hoje, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer ter o seu momento, a sua chance, e pouca gente se disponibiliza a sentar
e verdadeiramente ouvir. E o Karnal fala que a pessoa chega e fala assim, nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça terrível. E aí chega outra pessoa e fala, não, eu também hoje tô assim, tô muito pior do que você. Hoje eu senti dores no meu corpo inteiro. E fica aquela disputa, ao invés de sentar e ouvir, né? Nossa, você tá com dor de cabeça, você toma algum tipo de remédio, eu posso te ajudar. Né? Tratar como você gostaria de ser tratado e não ouvir, né? A pessoa não estava te perguntando sobre a sua dor de cabeça, ela estava tentando ter uma relação de empatia para que você ajudasse, né? É daí que... Né? É verdade. Exatamente. Nos dias de hoje, eu até falei um pouquinho sobre isso, que nos dias de hoje está tão complicado nessa pandemia, porque todo mundo quer sobressair, quer fazer algo, mas infelizmente nós não temos todos os recursos e nem podemos fazer tudo que a gente quer nesse momento, né? Mas vou citar uma situação para a gente falar sobre isso. Nós vimos que a empatia é eu me colocar no lugar do outro. É eu tirar a minha casca e entrar no perfil do outro, né? É calçar as sandálias do outro para que eu entenda a situação em que ele está. Correto? Correto. Aí, vamos supor que eu esteja... Existe uma situação em um hospital. Cheguei lá para uma consulta ou para algo parecido e aí, de repente, entra alguém muito com a depressão, um choro, com alguma coisa assim, bem ruim mesmo. E aí, quem é empático se coloca no lugar do outro e com a dor do outro, eu começo a chorar. Porque eu estou sentindo, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. Eu estou passando pela situação que aquela pessoa está. Ou eu estou tentando, na minha imaginação, me colocar na situação em que a pessoa está, certo? E aí, todo aquele choro, toda aquela emoção, todo aquele sentimento que a gente às vezes não sabe explicar, mas que eu quero de alguma forma ajudar o outro. Aí eu estou em uma situação. A outra situação eu estou assistindo um filme. E aí esse filme, eu também começo a chorar. É um filme, pode ser triste, pode ser um filme alegre, mas que eu começo a chorar também. Esses dois choros, ele tem o mesmo significado? Eu estou tendo empatia tanto numa situação quanto na outra? Você acha que tem correlação esses dois sentimentos, essas duas situações? Olha, ao meu ver, sim, porque trata a empatia é essa troca de sentimentos, né? Essa sensibilidade ao sentimento do outro. Então, seja numa situação real, em que você está com uma pessoa ali na sua frente e você tem essa sensibilidade, né, um pouco mais aflorada e se colocou tanto no lugar dessa outra pessoa, essa dor te tocou também, e aí você começou a se emocionar. E o mesmo pode acontecer no filme, a gente se envolve, né, se coloca no lugar daquele personagem, e aí aquela personagem vai fazendo algumas coisas que você se identifica também, se coloca muito no lugar dela e aflora esses sentimentos, né, e aí vem o choro, seja de alegria, seja de tristeza. Eu acho que é tudo uma questão de sensibilidade, de escuta, como mais uma vez, né, falar, porque o que aconteceu foi, no primeiro caso, você estava ali na frente de uma pessoa, na vida real, mas você ouviu para poder sentir o que ela estava sentindo. No filme, você se envolveu no filme, graças à escuta também. Então, essa escuta é que te fez aflorar esse sentimento e se identificar com essa situação, né? Então, ao meu ver, trata-se sim de empatia em ambos os casos, né? Então, os principais pontos da empatia, o primeiro ponto seria a escuta, né? Para a gente ouvir com certeza. O que o outro precisa falar para que eu me coloque no lugar dele, né? Com certeza. Eu acho fundamental. E ainda, a gente ainda tem uma questão ainda um pouco mais profunda, se a gente quer um termo um pouco menos usado, um pouco menos popularizado do que empatia, que se popularizou muito de um tempo para cá, que é alteridade.
que a alteridade também envolve uma escuta, também envolve você se colocar no lugar do outro, mas ele vai um pouquinho mais além, é um pouco mais complexo, porque aí você passa da individualidade da pessoa, da sua individualidade. Você se reconhece no outro em alguns pontos, mas também reconhece que aquela outra pessoa tem vivências e tem diferenças que você não vai alcançar com a sua vivência. Então, o que você faz? Você se coloca no lugar do outro, mas você reconhece que ele tem algumas diferenças, tem algumas coisas específicas e que você não vai alcançar com a sua vivência, mas que você respeita, você entende e você respeita. É quando, por exemplo, eu, que defendo muito, né, luto muito pelas causas, sou antirracista e luto por qualquer coisa que seja, que tenha esse movimento antirracista, né, que, assim, eu não sofri, nunca sofri uma limitação, qualquer que seja, em razão da minha cor. Nunca sofri. Porém, com as leituras que já fiz, pelo que já ouvi, já eu entendo o que é passar por isso, mas não consigo alcançar o que de fato seja isso, porque a minha vivência não me permitiu isso, mas eu respeito, e por respeitar é que defendo tanto quanto, sabe, como se fosse realmente comigo, porque tenho essa vivência de ancestralidade, tenho essa vivência próximo de mim, e consigo entender esse universo, mas não consigo vivenciá-lo. Então, por isso é importante dar fala, né, a essas pessoas, dar fala àquelas pessoas que realmente precisam dessa troca, dessa empatia. Né? Então, a gente resume nessas 3 perguntas, você falando sobre isso, nós resumimos o quê? Que existe a escuta, que existe... eu perdi a outra palavra. E a outra é valores, né? A segunda palavra é o valores, sim, valores. E há essa troca também, né? É uma troca. Uhum. Então, tá bom. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei mais de 25 minutos, ainda tem 2 aqui do meu lado para compartilhar com você também, tá? Vou deixar de ir para o seu Tá joia. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando conosco também. Né? É um prazer ter todos vocês e hoje é um prazer imenso estar com a Fran aqui conosco também. Né? Fran, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, porque nós estamos passando por este momento de pandemia, nós estamos vendo aí algumas pessoas se cuidando, outras nem tanto, né? Mas a questão é, não é só na época de pandemia que nós temos que ter empatia com o nosso próximo, né? Porque nós estamos vivenciando isso nesse momento, mas dentro dos nossos lares também nós precisamos ter empatia. Nos nossos locais de trabalho, né, na escola, na sociedade de modo geral. Nós precisamos usar, né, essa palavra, fazer com que essa palavrinha ela tenha realmente um sentido e um valor maior. Né? Então a pergunta é, nesse caso, como a empatia pode ajudar em tempos de crise? Então, assim, eu penso que tempos de crise, claro, um tempo em especial, faz com que a gente se encontre com muitos valores, com muitos sentimentos, né? A gente, às vezes, se encontra até desse em especial, então, que é uma pandemia mundial, que a gente nunca pensou que ia passar, né? Nunca, né? De repente, esse ano veio tudo que a gente não imaginava. E no meio dessa pandemia, a gente tem que pensar que o número de violência doméstica aumentou assustadoramente, que o número de rejeição a LGBTs, a exposição de pessoas marginalizadas ficou ainda maior. Né? A gente pensar que refugiados, tem 70 milhões de refugiados no mundo hoje, atualmente, no meio de uma pandemia. Sabe? E é tanta coisa que acontece, tanto do exterior quanto dentro da nossa casa, né, que assim, fica difícil até se pensar, eu tenho que ser empático. Né? A empatia eu penso que nunca pode ser imposta,
nunca pode ser imposta, ela é um sentimento, e um sentimento nunca é imposto, né? Não há como. E a gente tem que... É um momento em que, se você está se sentindo fragilizado, você está se sentindo num momento de vulnerabilidade, você deve sim pedir ajuda, não se cobre ser empático. Se você está fragilizado, se você está num momento em que está precisando de ajuda, vá em busca de quem haja com empatia para com você. Você não precisa ser essa pessoa portadora dessa empatia. Porém, se você não está passando, só está passando por um momento em que você está se indignando com tudo que está acontecendo, vendo as injustiças acontecerem, vendo que há coisas que realmente você pode plantar uma sementinha ali, você pode mudar um pensamento, você pode mudar uma realidade para melhor, então vá, tope o desafio, vá como eu estou aqui hoje, e vá lá e tenta fazer aquele seu momento, às vezes uma palavra, uma ajuda, um apoio, e muda o dia da pessoa, dá um insight, dá uma ideia naquela pessoa de que ela pode pedir ajuda, que ela pode sim fazer alguma coisa e pode mudar a situação. Então eu acho que nesses tempos a gente não pode se cobrar muito, principalmente nós mulheres que já somos tão cobradas, já somos tão culpadas de tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Eu acho que a gente nunca pode se cobrar um sentimento. A gente pode exercê-lo e também pode recebê-lo. Acho que isso é importante. Fran, uma coisa também que nós percebemos é que assim, nós estamos vivendo isso para nós, principalmente os brasileiros, que a gente quase não sofre, né? Grandes catástrofes, né? Naturais, enfim. Nós não passamos por muitas coisas ruins, graças a Deus. Nós somos um país abençoado, né? Nós, assim, tanto, eu penso na minha geração mesmo, é a primeira vez que eu vejo algo tão grandioso, né, no mundo, de modo geral. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, tem países que passam por pandemias e por muitas outras coisas constantemente, e eles conseguem se reerguer. Você acredita que a empatia ajuda nesses momentos, né, para fazer com que venhamos nos reerguer, né, sair das cinzas novamente, nos levantar, e não só em momentos de crise, mas às vezes no nosso dia a dia a gente também passa por situações, né, onde nos falta um apoio, nos falta alguém para nos erguer também. Você associa tudo isso também com a empatia? Sim, sim, claro. Eu acho importante a gente também saber que assim, a empatia ajuda tanto, porque nessas épocas de conturbadas é que a gente começa a ver muita coisa vir à tona que a gente não via antes, né? Muita gente está convivendo agora dentro de casa com seus familiares e estão se conhecendo melhor agora, porque antes não tinham muito tempo, né? As crianças estão em casa direto, então agora você está tendo uma chance maior ali de um vínculo com o seu filho, e assim, a gente também tirar esse véu que às vezes atrapalha o olhar nosso, de que, assim, claro, cada pessoa tem uma vivência, e muitas pessoas no nosso país não vivem do privilégio que nós vivemos, e que para elas já era difícil, agora está muito pior. E que às vezes é um pouco romantizado, é um pouco que passado um véu sobre o Brasil, de que o país do futuro é tudo lindo, que realmente, né, nós temos, e nós somos sim, nós temos, como você mesmo falou, nós temos sim as nossas bênçãos, temos mas muita coisa é mascarada no nosso país, e isso é um fato, e está sendo revelado isso agora, né, de que a crueldade da diferença das classes sociais é muito grande, e que a gente tem que enxergar isso está vindo à tona, e isso está incomodando muita gente, e esse incômodo é bom para a gente ver o que acontece e realmente fazer a diferença através da empatia, porque se a gente não enxerga, a gente não consegue ter essa empatia. Se a gente não se incomoda, a gente nunca vai ter essa empatia. E isso é necessário, sim, esse incômodo, esse olhar, e aprofundar e aproveitar esse momento para saber, não, realmente essa é a hora de sabermos que o racismo existe sim no Brasil,
saber que as classes sociais menos favorecidas são, sim, muito desprivilegiadas, não gozam dos mesmos privilégios e é muito além disso, porque elas não têm voz, né? E que a gente, que às vezes goza aí de muitos privilégios, a gente pode dar voz, a gente pode sim fazer a diferença em trocar e fazer essa empatia Nós podemos pela dizer, situação. sim, nós podemos dizer então que essa pandemia, ela não seria de tanto ruim, né? Porque Eu enxergo nós assim. podemos usar ela como bênção para as nossas vidas, no sentido de que para a gente acordar para a vida, ter esse olhar empático para o nosso próximo, né? E dizer, oh, eu estou aqui, né? Eu posso te ajudar, né? E não Sim. olhar para o próprio umbigo e se esconder atrás de uma máscara e esquecer que outras pessoas também estão precisando, que estão necessitando de nós, às vezes de apenas um olhar, Verdade. porque nosso sorriso está tampado no momento, mas a gente vai sorrir com o olho, né, para essas pessoas e dizer, eu estou aqui, conte comigo, né? Esse é o momento de Verdade. dizer, né? E a minha última perguntinha, todas as pessoas são empáticas? E se Então, não, gostaria. Gostaria muito, né? Mas eu acho que realmente isso não... Né? Peraí, eu acho que eu te interrompi, eu não ouvi o final da sua pergunta. se todas as pessoas são empáticas e se não, qual é o contrário disso? Ah, tá. Então, eu penso a empatia como um sentimento, né? Assim, a gente não pode exigir de todas as pessoas, não pode ser imposto, mas pode ser criado sim, pode ser ensinado. Porém, algumas pessoas simplesmente, né, não vão, ou às vezes acredito que até em certos momentos, né, às vezes a gente julga uma pessoa de que ela não é nada empática, mas em algum momento ela tem aquele seu momento de empatia, né, que às vezes não gosta de transparecer, não gosta de mostrar para algumas pessoas, mas eu acredito que todo mundo tenha o seu momento. E o contrário disso, eu penso que seria a apatia, né, a total indiferença, né, seria aquela falta de ação, aquela indiferença total aos fatos, né, aos sentimentos que o rodeiam, sejam eles, né, simpáticos ou não, mas que a pessoa simplesmente ignora, né? A indiferença, eu penso que seria o contrário desse sentimento. Que ótimo, então. Agora a Denise tem também as perguntinhas dela e logo após a Denise, nós também estaremos recebendo a participação de vocês aí de casa, né? Que estão nos prestigiando nessa noite. Já comece a fazer as suas perguntinhas que logo após a Denise e a Fran vai responder as perguntas de casa, do pessoal de casa, tá bom? Obrigada, Fran. Um abraço. Outro, eu que agradeço. Olá, Fran. Boa noite. Pega leve, hein, Denise? Pega leve. Continuando com nossas perguntas. E como mencionado pelo Ediene, vocês têm toda a liberdade de estar interagindo conosco, né? Nossa comunidade está aqui à disposição também, né? Para estar trazendo para nós assuntos extremamente relevantes. Fran, uma pergunta que eu trago para você, eu acredito que muitas pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, que têm até dúvidas sobre isso. Em relação às nossas atitudes do dia a dia, quais atitudes a gente poderia considerar, ou quais atitudes poderíamos considerar como atitudes empáticas, do nosso dia a dia mesmo? Boa. Uma boa pergunta. Então, eu penso que oportunidades não faltam, né? O dia todo nosso, acho que oportunidades não faltam, mesmo quando a gente está em casa, tem várias oportunidades durante o dia de se exercitar a empatia. Seja quando você está vendo que a pessoa ao seu lado, seu companheiro, seu filho, está diferente, de cara amarrada, alguma coisa aconteceu, e aí você está meio sem tempo, né, aquela correria. Mas se você chega e fala, o que foi que aconteceu? O que foi? Estou sentindo você triste? O que está acontecendo? Né? Algo te incomodou? Né? Até quando a pessoa mesmo fala para você que não quero conversar hoje, não quero falar, eu quero ficar quietinho,
né? De você respeitar isso, você já está sendo empático, de falar, não, meu bem, tudo bem. Se você não quer falar, tudo bem, mais tarde eu te procuro. Na hora que você quiser, fique à vontade, eu estou aqui, vou te ouvir, sabe? É realmente exercer a escuta, mas é aquele interesse sincero, né, de saber o que está acontecendo, o que que houve, está chateado? Ou então, compartilhar alegrias também, gente, é tão importante, né? Isso também é empatia, né? Ver aquele amigo que, nossa, conseguiu finalmente, né, comprar aquele bem que tanto queria, ou, né, fez alguma coisa no serviço que tanto queria, se realizou naquele sonho, e você ir lá e torcer e sentir aquela alegria junto, falar, nossa, olha, estou feliz de verdade, que coisa boa, né? A gente sente isso, não é só na tristeza, né? Na alegria também, de estar junto ali. Às vezes é mais difícil compartilhar uma alegria com um amigo, eu acho que é nessa hora que a gente escolhe ver bem o que é verdadeira empatia, porque às vezes algumas alegrias têm mais dificuldade de compartilhar momentos empáticos do que uma tristeza, né? Eu não entendo muito o que faz isso, por não ter uma formação em psicologia, sou uma curiosa só do assunto, mas eu vejo isso acontecer, né? E as atitudes empáticas vêm de qualquer sentimento que você verdadeiramente acolha, né? Que você compartilhe verdadeiramente. Fran, eu acho bem interessante uma citação da palavra de Deus que eu vou fazer referência agora. Em Romanos 12 nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Traz as duas referências, ou seja, Exatamente. que nós tenhamos sensibilidade. O que eu vejo? Como você mesmo mencionou, esse momento de pandemia, que as pessoas estão em quarentena, que as pessoas estão em casa, ou que muitas ficaram muitos dias em casa. A gente vê que, infelizmente, pais não conhecem filhos, filhos não conhecem pais, uns não observam o dia a dia dos outros, não observam que às vezes seu filho está trancado no quarto por tanto tempo que às vezes o pai e a mãe nem sabem. Às vezes observa que o pai ou a mãe sempre chegam cansados, com a feição abatida do serviço, ou às vezes estão isolados ali no seu mundinho, com sua rotina. Então, eu creio que a sensibilidade em olhar ao seu redor, parar mesmo, porque às vezes a nossa rotina é tão turbulenta, né? Cansativa, Verdade. e a gente não está prestando atenção quem está ao nosso lado. Às vezes, essa pessoa está precisando só que você olhe nos olhos dela, que você diga, ei, bom dia, boa tarde, É verdade. né? Você está bem? Eu estou aqui para o que precisar. E isso é tão interessante porque às vezes os próprios filhos eles têm mais confiança de contar os seus problemas para os seus amigos do que para os seus próprios pais. Isso é muito preocupante, Verdade. né, Fran? Realmente, concordo totalmente. Tem uma escritora que eu gosto muito, que chama Grada Quilomba, que ela fala uma frase que eu gosto muito, que é mais fácil a gente reprimir e rejeitar algo que a gente não saiba lidar do que conviver com a verdade do outro, né? Porque às vezes a verdade do outro nos incomoda e às vezes é melhor não sentir. Então é melhor não ouvir, é melhor deixar para lá. E a gente tem que fazer esse desafio. Não, vamos sentir essa verdade. Às vezes vai nos deixar confuso, às vezes vai nos deixar, mas vamos conhecer, né, a outra pessoa. Tem pais que estão conhecendo melhor os filhos agora, né? Estão convivendo, falam, nossa, mas aquele jeitinho, aquela coisa dele me irrita. Mas agora, convivendo dentro de casa, entendeu, viu como é que é. Fala, poxa, não, é meu filho, sabe? É assim, que isso não nos leve a um mundo de intolerância, né? Porque a falta dessa escuta, a falta dessa empatia, a falta dessa alteridade vai trazer a intolerância, né? Vai trazer essa indiferença, né? Que a intolerância ainda é um pouco pior porque traz a violência, traz a agressão, né? Então, é realmente conviver com a verdade do outro, né? Se permitir isso. Ter essa sensibilidade, trabalhar com a questão do respeito com o próximo. A própria palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Né? Exatamente. E nas anteriores
foi trabalhado isso, para as pessoas reconhecerem a si mesmas, o seu propósito de vida, a se valorizar e se amar, para que elas venham amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque amar o próximo como a ti mesmo é algo maravilhoso. Né? Quando eu olho nos olhos do meu próximo, quando eu paro para ouvir, quando eu choro com ele, porque alegrar com os que se alegram é muito fácil. Ser convidado para uma festa, é um churrasco, um aniversário. Mas você está ali chorando com a pessoa, abraçando, acompanhando ela, até o momento dela conseguir se erguer e se levantar. Isso não é fácil. Mas eu creio que é extremamente possível, como você mencionou. O exercício da empatia, ele é possível. Ele é algo que eu creio que é de Deus para as nossas vidas, que Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. E uma das características de Deus é um ser relacional, um ser misericordioso, compassivo, amoroso, bondoso. Então nós, como imagem e semelhança de Deus, nós precisamos aprender isso e refletir em nós, né, Fran? Com certeza. Com certeza. A gente tem oportunidades e muitas, né, de vivermos isso. Pra gente, né? Com certeza. Não. E Sim. Sim, por favor. Oi? Pode continuar, por gentileza? Não, é porque eu cortei, é porque estava dando um cortezinho aqui no áudio, mas já voltou, já está ok. Pode falar. Posso continuar? Pode. Então, a próxima pergunta, Fran, é como ter empatia, por exemplo, por pessoas que não concordamos com seus atos. Antes de você responder, eu só quero fazer aqui uma dinâmica com as meninas. Vamos supor que eu escrevesse, Márcia, o número 9 aqui na minha folha. Você veria o número? Não. E você, Edi? Número 6. O número 6. Quem está certo e quem está errada? Eu tô certa. Eu também tô certa. E eu daqui não vi nada e também estou certa. Então. Não, fale sobre isso pra gente, por gentileza. Como ter atitude empática em meio a essas situações, por exemplo? Que eu estou certa porque eu estou vendo 9. E eu também tô certa, pelo menos só pra vocês. E eu não vi nada e também estou certa. Então, nós vamos ver. É exatamente isso, gente. Reconhecer. Essa é a verdadeira alteridade, né? Eu sei que a Márcia viu, sei que a Ediene também viu, sei que eu não vi nada, não sei qual das duas que está certa, e respeito, né? Respeito. Nós estamos vivendo uma época, principalmente na política também, de muita polarização, né? Ou você está certo ou você está errado. E a gente tem que saber viver na diversidade, né? As pessoas pensam diferente, sim. As pessoas têm opiniões diferentes, têm verdades. A Márcia não deixou de ter a verdade dela, a Ediene não deixou de ter a verdade dela, nós não deixamos de ter a nossa verdade. E tudo bem, né? Vamos... Bem, qual é o meu convencimento? Eu daqui não consegui ver, né? Ela vai falar, olha, mas o 9 eu conheço, ele é assim, ele tem a bola em cima, né? A outra... Então, cada um tem o seu argumento, cada um tem a sua forma de pensar, e nem por isso nós vamos aqui ignorar e falar, não, olha, você é que está errado, você é que não sabe o que está fazendo, você é ignorante. Não é isso, né? Nem sempre aquela pessoa que pensa diferente de você não quer dizer que ela é ignorante, que você é que sabe, né? A gente aprende todos os dias. Né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, mais aprende, mais a gente sabe que não sabemos nada, que a opinião minha hoje, amanhã pode ser outra, daqui a uns 3 anos eu posso ver esse vídeo e falar, nossa, olha aí, tanto de bobagem, podia ter falado muito mais, podia ter aproveitado. Aliás, não precisa nem 3 anos, né? Quero capaz daqui a umas 2 horas, olha o vídeo e fala, poxa, olha lá, por que eu não falei? A gente muda muito a opinião, né? A gente tem esse dia, e graças a Deus, porque é isso que nos faz amadurecermos, é isso que a gente nos faz caminhar, né? Ver outras realidades que a gente não via antes, voltar atrás, falar eu errei, me desculpa, né? Agora eu tenho uma outra opinião, tenho uma outra visão, e isso não é vergonha, né? A gente está aqui para aprender, isso é ótimo, eu acho que isso só engrandece. Então, Fran, a gente entende que no momento da empatia, igual você falou,
nós estamos onde as pessoas... Eu tô certa, porque eu vi o 9, né? E aí, pronto, é simples assim. Mas aí, de cada dia, ela viu o 6. O que nós temos que fazer? Eu tenho que respeitar. O respeito Respeitar. é o respeito. Exatamente. Eu respeito, ela viu o número 6, pronto, e ela também me respeitou que eu vi o número 9. Então, quem tem uma razão, Exatamente. não, tem o seu valor, tem o seu modo de entender e tem a sua verdade. E aí requer o respeito das pessoas de umas para com as outras, né? Exatamente. O fundamental, o respeito. Sem o respeito, assim, é toda uma cadeia, né? Começa a escuta, a empatia, aquela troca de valores, o respeito, né? A ajuda mútua. Então, é uma coisa, se você se dispõe ao bem, né, gera uma cadeia, né, de coisas boas. Se faz bem. Então, não é porque eu não concorde com algo que o meu próximo goste, né, ou faça, que eu vou julgá-lo. Não tenho direito para isso, Exatamente. né? Tem o quê? Exatamente. Vou partir a primeira pedra, né? Jesus ainda nos ensina sobre isso. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. E eu creio que o exercício de não julgar é uma ferramenta excepcional que vai revertir com positividade, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma situação no meu dia a dia que eu olho para alguém fazendo uma certa atitude, eu falo, nossa, mas eu faria de outro jeito. Por que aquela pessoa fez assim? Nossa, mas tá errado. Não, mas assim, assim, assim. Respeite a pessoa por quem ela é, né? Exatamente. Respeite as atitudes, né? Seja amável, seja generoso, né? Antes de... Nós estamos tendo perguntas? Temos aí? Temos, ainda não tem. Pessoal, olha, nós vamos chegar agora para o momento de perguntas. Nós temos alguns minutinhos ali. Fran, enquanto o pessoal vai fazendo a perguntinha aqui, eu gostaria de fazer uma colocação com você. Você já ouviu falar a expressão bom samaritano? Uhum. Muitas pessoas ficam com dúvida de onde surgiu, né? Esse termo bom samaritano. Uhum. Para fechar essa minha colocação aqui, eu gostaria até de tirar a dúvida da pessoa que às vezes não sabe de onde surgiu. Mas quando Jesus estava ensinando, ele falava ali para as pessoas, quando alguém perguntou para ele, quem é o meu próximo, né? Ele responde com esse ensinamento dizendo que um certo homem, ele passeava, aliás, ele andava, estava andando pela estrada de Jerusalém, Jericó, e de repente ele foi saqueado, eles roubaram, os ladrões o roubaram, judiaram dele, tiraram suas roupas, tiraram todos os seus pertences. E o que acontece? Aquele homem está só, ali numa situação muito crítica, né? E passam perto dele algumas pessoas, uma delas é um sacerdote, outro levita. E essas pessoas, ao invés de chegar até ele, ao invés de estender a mão, ao invés de ajudar, olhar para ele, se compadecer dele, ir mais além do que uma simpatia, ir mais além do que uma bondade, ter uma compaixão, para que eles fazem? Eles mudam de lado, eles mudam o lado da estrada. Tipo assim, não é o meu problema, eu estou vivendo a minha vida, vou seguir o meu caminho. Ou vem no pensamento, não, espero que alguém te ajude. Não, alguém vai te ajudar, mas o que você fez? Nada. Aí, de repente, passa um samaritano, por isso que é classificado assim como um bom samaritano, e socorre aquele homem, cuida das feridas, leva ele para uma pensão, paga pelos cuidados dele. Então, eu creio que essa missão, essa mensagem fala muito conosco, né, Fran? Nós Com certeza. Ter essa atitude do bom samaritano. Temos perguntinhas? Do bom samaritano. Excelente colocação. Parece que os comentários foram desativados ou não? Foi não, né? Eu vi, se me permitem, aí eu vi que a Cidinha tinha lembrado aqui, estava lembrando do abandono de idosos, né? Que no meio dessa pandemia termina que, por saber que eles não podem, né, ter esse contato, são pessoas que estão ali muito vulnerabilizadas nessa situação, têm sido esquecidas, né? Então, assim, é uma forma também, e eles sofrem muito, né, com saudades, e esse isolamento judia bastante, né, eles querem sair, uns querem sair, outros querem só ver os parentes, e não entendem muito. E a gente tem que praticar essa empatia, sim, também com aqueles que estão distantes, e lembrar que
né, que os nossos pais, nossos avós, ou seja, aquele vizinho, ou seja, tem várias formas de se manifestar a empatia, mesmo em isolamento social, né, em se disponibilizar a fazer alguma compra, em fazer alguma coisa para que aquela pessoa não possa sair de casa, né. Temos hoje a tecnologia a nosso favor, né, aqui, né, estamos aqui distantes e próximas ao mesmo tempo, né, de lembrar, sempre dar aquela chamada, né, de estar ali, né, acalentando, porque realmente é um grupo que sempre sofre bastante e com certeza tem sido bastante esquecido nesse tempo de pandemia. Achei bem lembrado aí, Cidinha. Um grande abraço para a Cidinha, nossa amiga. Ela vai a qualquer momento ela vai estar aqui conosco também. Fran, o nosso tempo Cidinha é mó barato. batendo já. Então, assim, foi excelente você estar conosco, desse nosso bate-papo. Eu espero que as pessoas... Eu adorei também. Que bom! Eu espero que as pessoas tenham entendido bem a questão da empatia e do respeito, que nesse momento é o que nós mais precisamos, né? Com certeza. Ó, rápido, senão a gente some sem despedir. Olha só, Fran, tem pessoas que têm medo de serem empáticos, pensando demonstrar fragilidade. É a pergunta da Cidinha. E aí? E isso é a sabedoria, né, gente? Na verdade, trata-se de um sentimento que traz uma sabedoria, né, muito grande, de você saber dar a mão para o outro. Isso é uma questão cultural que a gente tem que ir vencendo aos poucos mesmo. E eu, gente, adorei estar aqui com vocês. Eu só tenho que dar parabéns mesmo para vocês, viu? Obrigada mesmo Por essa... Vou falar. Espero ter contribuído, viu? Está travando um pouquinho. Nossa, mas demais, ótimo. Muito obrigada. Gostei demais. Um grande beijo e obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Imagina, contem comigo o que precisar, viu? Adorei vocês. Obrigada. E todo mundo que esteve aí, gente, participando, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E outra coisa, Fran, conte com a gente sempre, viu? Tá joia. E aí, ó, no Night por um Mundo Melhor, sempre lá, postagem, sempre ali, feministas, direitos humanos. Tá lá, tá? Conto com vocês. Beijo, Deixa eu gente. começar novos projetos aí, eu tô sabendo já. Vamos lá. Tá bom. Um beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Nós ainda temos alguns minutinhos e eu quero passar aqui para o pessoal que está nos prestigiando, né, durante toda a live, que nós, equipe do Encontro com Elas, nós estamos estudando bastante e nós montamos um método de desenvolvimento. Na verdade, ele é o método MED, que significa Metodologia Estratégica de Desenvolvimento. O que vai ser esse método MED? Nós vamos, durante as nossas lives, sortear, todas as vezes que acontecer as nossas lives, nós vamos fazer um sorteio para alguém que deseja, que precisa, que quer muito fazer um desenvolvimento, né? Em alguma área da sua vida, algo que você esteja precisando muito, seja emocional, financeiro, familiar, empresarial. Então, em qualquer área dessa que você esteja necessitando, autodesenvolvimento, quem quer muito isso, escreve aí nos comentários, eu quero, né? Amanhã nós vamos soltar a foto oficial, que vocês, e o regulamento, para vocês estarem participando dessa promoção do Encontro com Elas. Amanhã, não perca, nós vamos postar no Store e também lá no nosso feed, né? A foto oficial da promoção. Não perca e escreva lá, eu quero, eu preciso, eu necessito. E aí todo o regulamento vai estar lá também amanhã para vocês já começarem a participar no próximo encontro, nós já vamos fazer o primeiro sorteio. Isso, serão 4 convidados, 4 pessoas. Nesse primeiro momento, pelo fato da pandemia, nós não podemos juntar mais que isso. Nós temos um espaço que cabe 4 pessoas. E nós iríamos fazer esse sorteio hoje, mas como nós tivemos alguns probleminhas com o Instagram, não conseguimos lançar
a promoção, então hoje nós já estamos lançando e vocês poderão começar a participar a partir de amanhã. Certinho, pessoal? E aí nós vamos marcar a data para esse encontro. Não é agora, não. Tá? Gente, ó, nosso tempo acabou. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, Fiquem com Deus. tchau. Tchau. Foi para gravar, Reza, ele vai perguntar aí. Cuidado aí, porque senão eles saem. Você Encerrar agora. Não, peraí. encerra.